Então fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo. Peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino, porque agora vamos ver aqui o Jogo Aberto, trazendo informações do Flamengo, que está a caminho da Copa do Mundo de Clubes, do Mundial. Teremos a Renata Fã trazendo aí tudo sobre o Flamengo, a viagem, como que vai ser, tem mais informações e teremos comentários também do Cicinho e do Ronaldo Giovanelli e do Edu Dracena. Vamos agora acompanhar, deixamos os créditos na descrição. E é isso aí, vamos ver. É o que se espera do Flamengo no Mundial, chamado de Copa do Mundo de Clubes. O Mengão embarcando para os Estados Unidos, pensando nessa competição. E elenco não falta para a equipe do Felipe Luiz. Quarta-feira marca o último dia do Flamengo em solo brasileiro antes de embarcar para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A delegação rubro-negra realiza o último treinamento no Ninho do Urubu às 5 da tarde. Às 8, sai rumo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim e o voo está previsto para as 11 da noite. A torcida do Fla promete uma grande festa ainda no Brasil. O já tradicional Aerofla terá mais uma edição e haverá um esquema especial de trânsito do início até o fim do trajeto do ônibus, que leva os jogadores e a comissão técnica. A programação do Flamengo será diferente se comparada à dos outros 3 clubes brasileiros. Isso porque o Fla será a única equipe a ter como sede 2 cidades distintas. Os 2 primeiros jogos do time carioca serão na Filadélfia, cidade que fica a cerca de 1h30 de distância da primeira base rubro-negra, que será em Atlantic City, Nova Jersey. Neste período, as atividades vão acontecer na Universidade de Stockton. O fechamento da fase de grupos será em Orlando e o rubro-negro vai ficar em um complexo esportivo na mesma cidade. O único reforço da janela até o momento, o meia Jorginho fará sua estreia com a camisa rubro-negra na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Para isso acontecer, no entanto, o atleta precisou abrir mão de 500 mil libras, cerca de 4 milhões de reais, para rescindir com o Arsenal, seu ex-clube, e ter condições de atuar nos Estados Unidos. A vontade de viver tudo isso daqui é tão grande que a gente acaba fazendo muita coisa por isso, né? E eu estou muito feliz pela decisão que eu tomei. E a expectativa para o Mundial é muito grande, é uma competição internacional muito importante, que eu tenho muita vontade de jogar também. E acredito que seja isso. Jorginho, uma excelente aquisição, um jogador respeitado no futebol europeu, com títulos, rodado, e chega para ser mais uma opção aí para o Felipe Luiz. Sim, o Flamengo não está brincando, hein? Quando o assunto é elenco, o nível é bem alto. Bem alto, Renata. E como eu falei alguns dias atrás, o Flamengo é a equipe brasileira que chega em melhores condições, né? Com peças aí, a questão do elenco, para jogar de igual para igual com os times europeus. A gente acha PSG, Real Madrid, esses times bicho-papão. Eu vou arriscar aqui, viu? O Flamengo ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão, porque se pega os caras desanimados, o Flamengo manda ataca, gente. Será? O Flamengo tem jogador, tem Jorginho, eu repito, tem Felipe Luiz, tem Arrascaeta, tem Gerson de Seleção Brasileira, Léo Ortiz de Seleção Brasileira. Irmão, o time do Flamengo é o Wesley de Seleção Brasileira, Alexandre de Seleção Brasileira. Danilo. Nós temos Pedro de Seleção Brasileira, Danilo. Então, assim, o Flamengo é um time também a ser batido nesse Mundial. Vocês estão... porque é clube brasileiro, preste atenção no Flamengo. Você vai cravar isso, Flamengo campeão? Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. Olha isso, sim. Eu mudei o conceito deles, falando jogador por jogador, hein? Eu mudei o conceito deles. Tá vendo? Edu Dracena, você acha que tá com essa bola toda o Flamengo? Porque temos o Botafogo e o Fluminense tá parada. São menos favoritos, talvez, pelo elenco em si. Mas agora chegar numa final seria incrível. Ganhando ou não ganhando. Se o Flamengo estiver na final dessa Copa do Mundo de Clubes, é algo extraordinário. Claro, Renata, a gente está falando do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo. Não, do Flamengo. Falando do Flamengo, Edu. Estamos falando dos times brasileiros. Estamos falando dos times brasileiros, sim, senhor.
todos que estarão lá para disputar o Mundial têm condições, pô. Por que não? Nem todos. Por que não? Nem todos. Que isso, Cicinho? A gente tem que entender que o futebol ali é resolvido ali eu falei do Flamengo, criou o alvoroço. Agora que fato tem que... É um dos candidatos, sim. Por que não? O Flamengo o Palmeiras não é candidato, o Fluminense não é, Botafogo não é. Saint-Germain também é. Então ali vão estar todos os melhores do mundo, entendeu? Então... Daqui a pouquinho a gente fala com mais calma sobre Palmeiras, Fluminense, Botafogo, preparação para a Copa do Mundo de clubes. Agora basquete. Que se sobressai demais na temporada, ganhou as 2 competições, né? Fez a... Como seria isso, professor? Não tem a tríplice coroa, mas é o quê? Doblete, né? Fez o doblete lá. Dobradinha. Inclusive agora, né? O último jogo foi a vitória na final da Copa. Já tinha terminado o campeonato, eles jogaram a reta final da Copa e o último jogo oficial deles foi 1-0, a vitória. E tem 2 jogadores brasileiros. Um deles que jogou no Vasco, o Ian Sassi, joga com a 10, é o artilheiro do time, foi o artilheiro do time no campeonato tunisiano. Ele pode jogar como um meia por trás do centroavante ou jogar um pouco mais aberto pela direita. Tem essas variações. E tem um outro centroavante que chama Rodrigo Rodrigues, que não é titular, mas que entra também bastante, é bastante usado. Aí seu jogador mais de área. São 2 brasileiros aí do time do Esperance. Portanto, terá um jogador ex-Vasco. Jogou pouco tempo no Vasco, fez 2 gols só, mas é ex-Vasco. Está do outro lado lá, no adversário do Flamengo no jogo de estreia. Lei do ex-rival. Mas o foco mesmo é com o Chelsea, né? Eu acho não, foco é no primeiro jogo, professor. Mas... Como vai pensar no Chelsea se tem o jogo antes? Não, mas na prática... Deixa o Chelsea para depois, é melhor. Sabe, la ilusión está em Chelsea. Né? A ilusão de você confrontar com um grande time do futebol mundial, etc. e tal... Só que, vamos pensar na parte prática. Para classificar as oitavas de final, tem que ganhar os outros jogos. Ganhar do Esperance e ganhar do LAFC. Viu, professor? Não é um mau time também. LAFC não é... Esse é o óbvio, mas são humanos, né? Claro que a cabeça... Qual é o outro time, além do Esperance e do Chelsea? LAFC, Los Angeles... é o LA. É o outro americano. Do América do México, aquela disputa pela vaga que era do Leão. Mas é um bom time dentro do contexto da Major League Soccer. Acho que o Flamengo é superior tanto ao Esperance quanto ao LAFC, mas não é, assim, 3 pontos já garantidos, não. Tem que jogar o seu máximo. É que agora o seu povo... E o Chelsea é você ir lá para desfrutar. Mas a grande disputa por vaga é o Chelsea. A não ser que você faça bobagem. A disputa do Flamengo é pela segunda vaga. Eu acho muito difícil ganhar. O nível de futebol, a exigência é outra. Os 2 vão passar. E na questão do grupo, tanto o Flamengo e acho que o cenário, ainda que times de categorias diferentes, os adversários, tanto o Flamengo como o Fluminense deram azar do timing. Porque tanto o Borussia Dortmund quanto o Chelsea tiveram uma arrancada na reta final da temporada. O Chelsea começou muito bem, ali em dezembro teve uma queda de inconsistência, até porque o time é muito novo, o técnico com ideias diferentes, o Enzo Maresca, que acabou de chegar, mas a arrancada na reta final da temporada foi muito positiva. Então, acho que o momento que o Chelsea chega, e a mesma coisa com o Fluminense e com o Borussia Dortmund. É a contramão do Porto em relação ao Palmeiras. E o Fluminense, pelo menos, tem a vantagem de ser um grupo de bola cantada. Você tem 2 ali para tirar. Mas em determinado momento, o Fluminense, poderia até sonhar com... Ainda, lógico que pode, né? Com a liderança, mas... De umas semanas para cá, acho que a coisa ficou mais difícil. Porque o Dortmund, depois que assumiu, até a gente estava mudando um pouco o assunto, evoluiu. E acho que é o caso do Chelsea. O Chelsea tem uma base muito forte de um time jovem que foi se montando. Então, a questão da continuidade do trabalho, né? Porque quando o Maresca chega, era completamente novo. E a resposta foi muito rápida. E acho que isso até chamou muita atenção muito cedo. E agora o time acabou se encontrando... Chelsea vem bem forte. Assim, acho que é até um time para sonhar e bem longe na disputa até de título do Mundial. Vamos falar do Borussia Dortmund, adversário do Fluminense. Galera, falando aqui sobre Mundial, falando sobre Flamengo, né, como sempre, a gente vê aqui uma matéria super legal aqui, onde fala que o Wesley do Flamengo ganha destaque em jornal internacional. Impressionante, é o que destaca aqui, né? O The Athletic destacou o lateral como ameaça ao Chelsea. Olha só, esse The Athletic aqui é um jornal inglês, né?
Flamengo e Chelsea se enfrentam na próxima sexta-feira. Anote aí, dia 20 vai ter Flamengo e Chelsea pela segunda rodada de fase de grupos do Mundial de Clubes. Enquanto a equipe brasileira se prepara para enfrentar o campeão da Conference League desta temporada, os jornais internacionais tratam de analisar o Flamengo e prever a partida. E foi o caso desse jornal, né, que estudou as peças ali e destaca muito aí o Wesley, né, como jogador. A gente sabe que o Wesley cresceu muito essa seleção brasileira hoje, né? Foi convocado pelo Ancelotti, né? Enfim, jogou contra o... Jogou não, né? Jogou quando estava com o Dorival ainda. Mas ele foi convocado. No Brasil tem jogado bem, né? Assim, razoavelmente. No Flamengo teve uma certa queda, mas já apresentou muita coisa interessante. E ele está muito cotado para poder sair. É um jogador que deve sair logo após essa janela, esse Mundial de Clubes, né? Provavelmente deve ter muitas ofertas para ele, como já tem, e ele não deve ficar, né? Essa é a intenção. Então, os ingleses estão preocupados com o Flamengo, podemos afirmar, e podemos dizer que o Chelsea, embora um time muito forte, né? Time muito rico, é um dos grandes candidatos aí também a chegar longe no Mundial, até vencer, quem sabe. Mas vai ser um duro caminho para o Flamengo, tá? Porque o Chelsea é um time forte. O Flamengo é muito forte também, mas se for comparar, né? Se você pegar a folha salarial, a folha dos times, você vai ver que tem uma diferença absurda. O Chelsea é um dos times que mais gastam dinheiro em todo mundo, em futebol. Então, é muita diferença. Mas ainda assim, o Wesley se destaca e o jornal aponta aí como jogador que o Chelsea precisa dar atenção, e eu concordo, né? Mas vamos ver, né? Porque essa Copa do Mundo de Clubes pode trazer muitas surpresas, pode trazer muitas resenhas também, porque tem Fluminense, tem Botafogo, tem Palmeiras. Assim como um desses pode vencer, surpreender, pode também passar vexame e aí virar piada, pode virar resenha, enfim. Então a gente fica na expectativa, esperamos que o Flamengo não protagonize nada disso. Na verdade, que vença, se for perder, que perca por um placar bem mínimo. E a gente fica aí aguardando. Agradecemos a vocês aí, esse foi o vídeo, e até o próximo.